manifestações para o Ministério Público de Defesa, ausência de requisito necessário de prova cautelar, ausência de fundamentação de ação tribunada e presença das condições pelos quais favoráveis. Eu, primeiro, fico muito feliz quando a pessoa muda de rumo, muda de rota, né? Quando a situação de ir para a igreja, ou situações que ele muda a sua vida. Eu fico muito feliz por ouvir. Eu acho que as pessoas possam se transformar. Eu acho que o papel da justiça é transformar as pessoas também. Tem um pastor, inclusive, meu colega doutor, quando era juiz ainda, lá de baixo, juiz ainda sou. Continue julgando que lá no presídio se transforma. Essas pessoas se transformam, eu fico feliz. Mas obrigado aí. Então, eu rebato essas três questões que fez o argumento da Marcena de Rio do Sul, mas eu encontro guarida dos feitos pela sua banca em relação ao palavra paciente e três questões há indício da prática, né, logicamente, como provas que serão vistos ainda questão criminal. Eu sei que essa questão é de questão de prova e a fundamentação é suficiente só para rebater para os julgados, e as questões de presença pessoais favoráveis, fico feliz, mas no momento processual eu não encontro guarida, cito jurisprudência, e eu não vejo como impugnar a decisão à hora combatida. Eu voto pela denegação da ordem. Ouço o desembargador Samuel. Eu também denego. Eu só quero pontuar, senhor presidente, que ele figura numa execução de pena, e nessa execução de pena consta uma fuga dele em 2016, e ele não foi mais encontrado. Somente o juiz mandou expedir mandado de prisão por conta dessa fuga, e ele não tinha sido localizado, então somente agora, no último dia 14 de julho, que o juiz, então, verificou que ele se encontrava preso num outro processo, né? Mas nesse de execução de pena, ele tem uma pena de 12 anos, me parece, 12 anos e alguma coisa, ele estava foragido. Mas eu acompanho seu voto, Silêncio. Doutor Denise? Desembargador também, acompanho Vossa Excelência. Então, o delegado, obrigado pelas informações, desembargador Samuel. Doutor Vitor Castelvene, um abraço. Doutor Vitor, eu gostaria de falar com ele. Doutor, o senhor falou com quem no meu gabinete? Acerca do habeas corpus? Eu procurei falar com alguns servidores, liguei. O que eu consegui mais próximo foi a dona Socorro. Socorro, certo. Tá bom, vou verificar, tá, doutor? Eu vou lhe dar. Vou ver. Muito obrigada. Se possível, seja incluído no próximo. Ok. Na próxima sessão. Doutor Vitor, o senhor está em Cruzeiro? Isso, exatamente, em Cruzeiro. Ah, tá. Eu estou indo aí, disse que vai ter uma festa do bairro da Gia, né? Lhe aguardo. Um abraço. Obrigado a todos. Bom dia. Obrigada. Anuncio para julgamento do item 17 da pauta, habeas corpus 100, 10, 77, 91, advogado Fagner Mourão, relator desembargador Samuel Evangelista, não concedo a palavra. Só para consultar o ilustre advogado e o procurador de justiça se dispensam o relatório. Sem problema. Vamos lá, então, o ilustre procurador. Claro, presidente, saudações renovadas dessa corte, doutor Fagner Calixto, prazer em recebê-lo aqui na nossa sessão de videoconferência da Câmara Criminal. Senhor presidente, eminente pares, trata-se de um HC, em que o paciente é o Romário Vieira de Azevedo. O fato envolve a organização criminosa, o paciente, através de seu ilustre patrão alega negativa de autoria, ausência de fundamentação no decreto da prisão, decretou a prisão, condições pessoais favoráveis, também alega que em razão da pandemia,
a recomendação 62, a prisão, além de ser uma exceção, como previsto em lei, deve ser sopesada a fundo para ser decretada, e pode, então, portanto, a concessão da sua liberdade, ou seja, a concessão da ordem. Na verdade, assim, com relação à negativa de autoria, o doutor Fagner sabe perfeitamente que sede de habeas corpus não tem condição, mas não adianta. Eu sei que é praxe de os operadores do direito alegarem que seu paciente é inocente, isso e aquilo outro. Mas, infelizmente, nessa sede, ninguém analisa isso, e sim a ilegalidade da prisão. Se essa prisão é legal ou não. Se tem fundamento suficiente para a decretação ou não. Se há o interesse público evidenciado e se aqueles requisitos, algum deles do artigo 312 do CPP, estão presentes. Basta um presente. Então, nós vamos direto. O parecer do MP, Vossa Excelência já deve ter lido, é longo, entendeu? Eu não vou ler, porque eu não tenho condição, eu vou tentar resumir. São 46 páginas, entendeu? De parecer, bem fundamentado, bem lançado pelo professor, doutor e procurador de justiça Danilo Lovisaro, entendeu? E nós sabemos muito bem que gosta de escrever, além de escrever bem, conhecer bem o direito, não só o direito pátrio, mas o direito alienígena também, entendeu? Eu vou tentar resumir o que foi dito. Então, na decretação, o meritíssimo juiz que decretou a prisão diz o seguinte: analisando a representação, constata-se que estão preenchidos os requisitos das prisões preventivas ou aplicação de medida cautelar, levando em conta a análise dos conteúdos extraídos das medidas cautelares de interceptação telefônica e do relatório de página 198-369, anexado aos autos, que possibilitou a identificação de cada um dos representados, vai-se mister trazer a baile o registro de antecedentes e breve demonstração dos principais indícios que pesam em desfavor de cada um dos representados, cuja prisão vai ser determinada conforme listado a seguir. Eu esclareço também aqui, antes de ler a decisão do magistrado, que também envolve lavagem de dinheiro das atividades ilícitas por parte do paciente, né? Romário Vieira da Silva, aí diz o magistrado, ao decretar a prisão, qualificado dos autos, não registra antecedentes criminais. Todavia, de acordo com a representação, o investigado atua como financiador do tráfico e no branqueamento de capitais. Que, tendo como ponto de partida o indicativo de que Alex Bezerra estaria movimentando o numerário ganho com o comércio ilegal de entorpecente pela rede bancária nacional, foi enviado o pedido de informação ao COAF. Aí vem dizendo, como resultado, foi produzido o RIF, Relator de Inteligência Financeira, número tal, cuja a essência se mostra no gráfico exposto nos autos. Do mencionado RIF, traz que Romário movimentou em 20 de 2 de 2020 a 14 de 12 de 2020, ou seja, quase um ano de plena pandemia, a quantia de R$ 2.061.166, sendo crédito de R$ 1.333.811 e débito de R$ 1.027.355, demonstrando que quase a totalidade das entradas foram retiradas ou transferidas para outras contas. Esse numerário foi transacionado através de sua conta corrente pessoa física. Isso aqui é para mostrar a prática, as circunstâncias da prática do fato delituoso e prova contra Romário Vieira de Azevedo. Aí vai o juiz, outro fator que vem a potencializar esse indício de envolvimento de Romário com o tráfico de droga é seu vínculo com outro representado, Mateus de Araújo Mesquita Lira, preso em flagrante por tráfico de droga quando tentava despachar encomendas via agência do Correio. Registra-se ainda que a empresa que pertence a Romário
RV Azevedo, CPJ tal, com o nome comercial de Básico da Construção, possui endereço declarado na cidade de Cruzeiro do Sul, Rua Siqueira Campo, bairro Colégio, atuando no ramo de venda de materiais para construção. Entretanto, constatou-se que se trata de uma empresa inexistente. Extrai-se dos autos que o esquema criminoso investigado demonstra a existência de uma verdadeira organização criminosa, sendo composta por um grande número de pessoas, com estrutura definida e uma divisão clara de tarefas com núcleos pré-definidos. Eu não vou ler mais, porque isso é só para demonstrar que a decisão que decretou a prisão está bem fundamentada. O juiz faz uma análise acurada da autoria, dos indícios de autoria de cada um, para poder decretar a prisão preventiva. Razão porque não prospera, por exemplo, o argumento de que há ausência de fundamentação no que decretou a prisão preventiva. Também sabe muito bem o doutor Fagner Calixto que as condições pessoais favoráveis não são empecilho ou obstáculo para se decretar a prisão preventiva, desde que qualquer daqueles pressupostos do 312 do CPP esteja presente. Da mesma forma, a pandemia ou a recomendação 62 não é carta branca para não se decretar a prisão de ninguém em razão da doença, porque nós sabemos que todos os cuidados e medidas sanitárias necessárias para que os presos não contraiam a pandemia ou o Covid-19 estão sendo tomadas e são tomadas pelos estabelecimentos penais. Razão porque, senhor presidente, nobre pares, o Ministério Público pela denegação da ordem, nesse sentido. Wagner Calixto Mourão, com a palavra. Uma boa tarde, né? Passado o horário, serei breve na minha sustentação. Cumprimento aqui o excelentíssimo senhor presidente, doutor Pedro Ranzi, desembargadora Denise Bonfim, desembargador Samuel Evangelista, membro do Ministério do Procurador-Geral, doutor Flávio Siqueira, meus cumprimentos, demais presentes. Como foi relatado aqui, inclusive questionado pelo doutor, com todo respeito pelo doutor procurador, geralmente, excelência, realmente, matéria habeas corpus não se adentra à matéria de fato. Isso é evidente. E eu acho que os senhores estão cansados de falar essa mesma coisa, não se adentra à matéria de fato. É um pouco difícil nós, como defesa, não levantar elementos que possam haver um convencimento dos senhores trazendo a matéria de fato em si. Eu costumo falar nos júris que costumo participar aqui que acusar é uma coisa mais simples, a gente aprende de criança. Defender é uma coisa extremamente difícil, que a gente não é ensinado geralmente, né? E a gente é ensinado a apontar culpados. Então, em sede de habeas corpus, eu requeiro a concessão da liberdade provisória ou até mesmo medida diversa da prisão, tendo como argumento, doutor, presta devida vinha, doutor Flávio Siqueira, a falta realmente de fundamentação. Vamos lá. Foi decretada a prisão do senhor Romário, unicamente por transações financeiras, por especulações de que este estaria movimentando numerários correspondente ao tráfico de drogas. Vamos lá. O senhor Romário, em nenhum momento da investigação, que já passa de 1000 páginas, assustadoramente, e depois da prisão não foram incluídos poucos elementos, poucas provas, a investigação parece que parou, simplesmente parou. O senhor Romário foi por ter movimentação financeira com 2 pessoas. O senhor Matheus de Araújo Mesquita, investigado nessa operação como um dos operadores do tráfico de droga, que enviava via correio, de fato, entorpecentes, e o senhor Alex. Ou seja, e uma especulação, inclusive o doutor juiz coloca
uma possível envolvimento aqui em páginas no habeas corpus, página 59, acho que 956. Possível, ou seja, a prisão se torna, nesse caso, desproporcional. Não estou dizendo que seria não só ilegal, mas desproporcional, uma vez que a argumentação trazida de que a empresa é inexistente também é infundada. Numa consulta rápida ao site da Cefaz, é bem simples. Jogar o CNPJ, vai ver movimentações de notas fiscais de entrada. Uma empresa pequena, onde não tem a contabilidade regular, uma empresa que a pessoa, tipo assim, começa, a compra é simplesmente aquele comércio bem simples, eu compro e vendo, e compro e vendo. Sem nota, simplesmente eu vou vender, o cara me paga depois, paga em crédito de outra pessoa, enfim. A fundamentação que o juiz utilizou, na verdade a polícia utilizou para pedir a prisão preventiva, com base em apenas movimentação financeira realizada por 2 pessoas. E a alta movimentação, sendo que já foi, inclusive, exposto aqui no habeas corpus, que ele fazia movimentação financeira de clientes que vendem de carro. Ou seja, excelências, algumas pessoas, alguns empreendimentos, são do tipo assim, eu compro e vendo, não, passa pela minha conta, que eu repasso para o cliente. E isso, você meio que perde o controle de quem está depositando dinheiro na sua conta. Entendeu? Eu não quero dizer que esse numerário que passou de 2 milhões de reais aí seja, tipo, proveniente do tráfico de droga. Inclusive, segundo eu tive que constatar aqui, teve numerários, inclusive, da própria esposa, do empresário, um outro empresário apontado como um dos investigados, que, inclusive, não teve a prisão decretada por falta de indícios suficientes de materialidade de autoria, entendeu? E sim, posteriormente, o Ministério Público venha, que é uma empresa também, a empresa também aqui investigada nesse processo, mas só a construtora, só o senhor Romário Vieira da Silva foi preso como operador do tráfico, ou seja, em nenhum momento foi encontrado drogas, em nenhum momento não tem perícia no celular, em nenhum momento foi encontrado nenhum tipo de envolvimento dele pegando o patinho lá, entregando no correio, simplesmente transações financeiras, uma informação que veio do COAF para decretar a prisão. Então, Excelência, peço mais uma vez aqui ao promotor de justiça, a fundamentação do juiz não tem guarida para decretar uma prisão preventiva. Uma vez que o doutor promotor Danilo Visaro, ele dedicou um tempo justamente para fazer seu parecer de 40 e poucas páginas, bem redigido, como falou o doutor procurador, mas, por si só, essas transações financeiras não podem caracterizar, simplesmente não podem caracterizar um envolvimento grave de droga, uma vez que ainda estamos, Excelências, numa fase de investigação inquiritória, que inclusive está parada, entendeu? Então, o que acontece? O senhor Romário, a Constituição, ninguém será considerado culpado de ser um trânsito em julgado de pensão em ação condenatória, transitada em julgada. Já estão condenando o senhor Romário de um ato que ele sequer foi julgado. Está preso há mais de 20 dias, está preso cautelarmente, preventivamente, sendo que um simples bloqueio de conta seria o suficiente. Uma pesquisa junto à Cefaz para saber a regularidade ou até mesmo a questão de como a empresa funcionou. Eu consegui juntar aqui algumas notas fiscais que compra, eu não consegui juntar a venda porque ele não tem a contabilidade regular, que inclusive não é crime, nem sequer crime administrativo. A contabilidade irregular de uma empresa pequena. Então, Excelência, para não se alongar mais, essa é a fundamentação que eu trago para Vossas Excelências. O suplicante está preso há mais de 20 dias, ostenta em si condições favoráveis para a concessão da liberdade. E se caso esse não for o entendimento, que seja aplicado ao paciente medida diversa da prisão, como monitoramento eletrônico, que ele possa voltar ao seio da sua família e possa, inclusive, só uma ressalva, ele é de Brasileia, está preso em Rio Branco.
né? Então, assim, está fora do anseio familiar, porque a esposa precisa trabalhar e ele está em Rio Branco, contando apenas com a irmã. Então, Excelência, se esse não for o entendimento de concessão da ordem, pelos fundamentos aqui trazidos, que seja aplicada uma medida diversa da prisão para que este possa cumprir a pena junto com a sua família. Muito obrigado. O procurador Samuel. Senhor presidente, eu torno a cumprimentar Vossa Excelência, desembargador Denise, cumprimento o advogado Fagner Calixto pela sustentação feita, novamente o procurador Flávio Siqueira. Esse é aquele mesmo tema que nós tratamos logo no início da sessão, julgando aquele habeas corpus em que o advogado Sanderson fez a sustentação, envolvendo o filho daquele delegado. No caso, o paciente aqui, a investigação diz a respeito a integrar a organização criminosa, tráfico de droga, associação para o tráfico de droga e lavagem de dinheiro. E ele pertenceria ao núcleo financeiro dessa organização. E a prisão, então, foi decretada. O cumprimento se deu no dia 25 de junho, com a finalidade de garantir a ordem pública. No habeas corpus, os argumentos são de negativo de autoria, ausência de fundamentação da decisão que decretou a medida, com ausência dos pressupostos e requisitos, trata das condições pessoais, ele diz que tem bons antecedentes, endereço certo e é empresário, e justifica assim a sua movimentação bancária. Trata do princípio da presunção de inocência, da homogeneidade, e invoca a recomendação 62 do CNJ. Defende, então, que lhe sejam impostas medidas cautelares diversas. Quanto aos pressupostos, senhor presidente, os autos demonstram prova da materialidade e existem, sim, indícios de autoria, de suficiência de autoria. Como eu disse, é uma investigação complexa, envolve várias pessoas e, no caso específico do paciente, como eu disse, ele está sendo investigado por pertencer ao núcleo financeiro dessa organização. Eu estou assentando aqui que os pressupostos da medida estão presentes. Não há dúvida que ele tem condições pessoais favoráveis, mas tal não elide a decretação da prisão preventiva. Com relação à fundamentação, o juízo que eu faço é que a fundamentação está bem posta, a fundamentação é suficiente. Lembrando que nós estamos ainda em sede de investigação, essa investigação sequer foi concluída ainda. Mas a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está bem fundamentada, como também está bem fundamentada a decisão que indeferiu o pleito por ele feito de liberdade provisória. Esse pleito foi feito, o juiz indeferiu, também com fundamentação suficiente. Dada a natureza dessa investigação, o juízo que eu faço é que as medidas cautelares não são suficientes. Eu denego a ordem, senhor presidente. Senhor Denise? Sem imagem, presidente. Está sem imagem. Eu também denego a ordem, acompanhando o eminente relator. Eu também, senhor desembargador, relator, eu conheço a primariedade do paciente, mas a prova é suficiente, o decreto está fundamentado e eu denego a ordem. A ordem denegada é unânime.
Muito obrigado a todos, um bom dia, bom trabalho. Obrigado. Vamos ao item 19, desembargador Samuel. James Araújo apresente, o habeas corpus 100, 1694-85, da relatoria de Vossa Excelência. Com a palavra, desembargador Samuel. O advogado está presente? James Araújo. James Araújo. Vicente. Ele não está presente, desembargador. Senhor presidente, é somente para pontuar, esse é aquele caso daquele advogado que foi condenado, inclusive ele, o desembargador Denise lembra bem disso, ele postulava aqui ele concorreu à vaga no eleitoral. Lembro. Uhum. Essa decisão, sentença condenatória, transitou em julgado. Ele interpôs o habeas corpus, a Câmara não conheceu, entendendo que não era caso de habeas corpus, mas no âmbito do STJ, o ministro Rogério Schietti determinou que nós analisássemos o mérito, né? Uhum. E aí eu estou trazendo de volta para cumprir a decisão da Corte Superior. Certo. No entanto, o meu encaminhamento de voto é no sentido de conhecer, sim, até porque tem que cumprir a decisão do STJ, mas estou denegando a ordem. Ministro Procurador, Flávio. O parecer da minha lavra e eu ratifico que é pela concessão da ordem. Desembargador Denise. Eu acompanho o eminente relator. Eu também acompanho o seu relator, o delegado Leonardo. Vamos, então, ao item 25, né? Desembargador Denise, habeas corpus 25. 1331-29. Relatoria de Vossa Excelência, advogada Janaína Pinheiro. Uhum. O advogado está aí, desembargador? Está presente o doutor Janaína? Não, senhor. É conhecimento e denegação, desembargador. Eu estou de acordo. Desculpa, falta o procurador. Eu ratifico o parecer, é nesse sentido. Doutor Samuel, Samuel. Eu acompanhei a relatora, excelência. O delegado Lani. Falta algum processo ainda? Não, eu não tenho, não. Doutor Samuel? Estou só verificando aqui isso. Esse 27 foi julgado, Vicente? Foi. O 27 foi julgado prejudicado. Foi prejudicado, aquele primeiro. Tá. Não, eu tenho a impressão que nós julgamos todo, presidente. Salvo engano, tem o item 9. Dá uma olhadinha no item 9. Item 9, esse aqui, Vicente. Só verificar aqui. Tá, realmente falta esse. Item 9? Isso. Realmente falta. Vossa Excelência é o relator. A apelação criminal está no CIL 000869827. Relatoria do desembargador Samuel Evangelista. Relator sou eu. A palavra com Vossa Excelência. Aqui, senhor presidente, eu estou encaminhando o voto para negar provimento ao recurso interposto por Arleis Kelbide Oliveira Almeida, Emerson da Silva Saraiva e Adriana Silveira da Cruz, e dar parcial provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público. Ok. O senhor procurador, é nesse sentido também o parecer do Ministério Público, que ratificamos. Desembargador Também. Eu sigo o senhor relator também. A ordem, então, recurso da defesa improvido e recurso do Ministério Público parcialmente provido.
Muito bem. Tem mais o que, unânime? Mais o que? Então, só isso, Vicente? O Samuel, o Denise, tá bom? Eu tenho a impressão que agora... O número 3 da pauta foi julgado? Número 3. Na minha anotação não está. É assim, é aquele do advogado Belchior. O Belchior desistiu, né? Positivo. Advogado lá de Cruzeiro. Então, nós temos só para lembrar que foram retirados de pauta o 20 e 21 e o 8, né? O 10 e o 8. Na verdade, retirado foi o 8, né, senhor presidente? Porque o 20 e 21 era voto vista que eu vou trazer oportunamente, juntamente com o 10, que é da desembargadora Denise. Eu, antes de encerrar, concedo a palavra do legislador Samuel, do Denise, do procurador Flávio, querendo fazer uso. Eu vou ser bem rápido, porque já vamos para as 13 horas, né? Mas cumprimentar novamente Vossa Excelência, senhor presidente, a desembargadora Denise, o procurador Flávio. Eu não posso deixar de registrar, senhor presidente, o evento que foi levado a efeito pela desembargadora Denise, né, na semana passada, que diz respeito à inauguração da nova sede do Tribunal Regional Eleitoral, com a presença do ministro Barroso aqui no estado do Acre. Parabenizar por esse grande feito, desembargadora Denise, que coroa a sua gestão à frente do TRE. Parabenizá-la, né, pelo trabalho desenvolvido. Como Vossa Excelência mesmo fez questão de dizer no seu discurso lá no evento, é uma obra de muitas mãos, né? A gente lembra que foi a pedra fundamental lançada pelo desembargador Pedro Ranzi, quando presidia o TRE, e é muito alvissareiro, procurador Flávio, quando a gente vê que na administração pública pessoas dão continuidade ao trabalho iniciado por outros, né? Porque no Brasil, infelizmente, a gente sabe que, principalmente quando tratamos de cargos políticos, né? Aqueles que vêm posteriormente têm em mente não dar continuidade, que é para não dar valor, né, àquilo que foi realizado pelo antecessor. E eu me alegro muito, desembargadora Denise, pelo término dessa obra e pela lembrança de Vossa Excelência de todos aqueles que contribuíram para a realização dela. Parabéns acho que Vossa Excelência está terminando o seu biênio essa semana, né? Amanhã é dia 5. Parabéns. E para todos, um bom restante de terça-feira. Muito obrigado. Desembargadora Denise? Pois é, eu fico feliz, só senti a falta do desembargador que lançou a pedra fundamental, mas ele disse que não poderia ir, justificou. Mas é isso, Samuel, a gente tem que registrar, não pode, né? O prédio não estaria hoje do jeito que está se não fosse todos que passaram, né? E foi uma luta, né? E graças a Deus, desde 2011, altos e baixos, todos os desembargadores que passaram souberam os transtornos que foram, cada um com seus problemas, e graças a Deus está aí, graças a Deus, então foi muito bom, e o ministro ter vindo também, né, como ele disse, foi o primeiro local na administração dele que ele veio, depois da pandemia, por ocasião da pandemia, e foi tudo bem, a gente só tem que festejar, todos nós, do Poder Judiciário, festejar para entregarmos esse prédio do nível que ele não é? Com sustentabilidade, com selo verde, tudo para nós, para os servidores, para o Ministério Público, para todos. E é isso, desejar tudo de bom, feliz dia, muita saúde, muita paz, e é isso. Um beijo para todos. Flávio, também, Flávio. Senhor presidente, novos pares, eu quero aqui também ratificar as palavras do desembargador Samuel, com relação ao trabalho relevante feito pela desembargadora Denise à frente do Tribunal Regional Eleitoral. Sabemos que, de fato, como salientou o desembargador Samuel, às vezes é difícil na administração pública haver a continuidade de obras iniciadas por outro, principalmente por outro gestor, principalmente quando se trata do campo político, o que é diferente do judiciário. Graças a Deus. Graças a Deus. E do Ministério Público.
Senhor presidente, também quero parabenizá-lo pela brilhante sessão, e em especial ao meu amigo Vicente, servidor, que hoje está dando suporte ao nosso trabalho. Eu que nunca mais tinha visto, e hoje, apesar da distância, conversei com ele. Um abraço e uma boa semana a todos. Obrigado, doutor. Embargador presidente, eu também quero cumprimentar o Vinícius. Muito bom tê-lo com... o Vicente. O Vinícius, né? Vicente. 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 Tá certo. Tá bom, querido. Muito feliz em você estar conosco aqui, nos auxiliando. Também eu, presidente, agradecer Obrigado. e parabenizar o Vicente, viu, pelo trabalho feito. Senhores embargadores, senhor procurador, obrigado pelas palavras. Realmente as ideias, quando nós vimos aquele TRE caindo, e daqueles pedaços, e partiam para esse projeto as ideias, e teve continuidade. Graças a Deus, parabéns ao governador Denise pela inauguração. Eu justifiquei que não ia, mas na posse do novo diretor, do novo presidente, estarei lá. Mas antes da posse, ainda tem umas medalhas para serem entregues dia 5. Vocês vão receber o convite. São medalhas porque nós não podemos dar por conta da pandemia, e agora que melhorou, para as pessoas que saíram, né? Que é o doutor Erlen, o doutor Marcelo Carvalho, a doutora Mirla, e o doutor... E também vai receber, que nós fizemos agora, o juiz Thales Bourguignon. Por quê? Apesar de ele ter substituto, ele passou 2 biênios sendo titular, mesmo sendo substituto. E aí a corte vai homenageá-lo com essa medalha, porque mesmo substituto ele ficou exercendo a titularidade. Então, isso vai acontecer no dia 5, se puder contar com a presença dos senhores, tá bom? Ok. A questão também da escolha do mesmo TRE, eu acho que devia ser um processo diferente, ao meu pensar. Não chegar um presidente da República, com muito respeito, um tribunal para decidir, outro o STJ, o tribunal. Bem, mas isso é uma questão. Mas eu quero parar, não é uma questão de tratar agora, mas é uma questão do quinto, da escolha, da demora. Muitas vezes não tem o número suficiente de paz por demora da presidente da República decidir sobre as escolhas. Mas eu parabenizo a Vossa Excelência e toda a sua equipe, o doutor Camolês, né, pela chegar ao fim da obra, pelo trabalho, pela equipe maravilhosa e coroando o seu trabalho lá no TRE. Então, conte com a minha colaboração, com as minhas escusas, e obrigado por haver aquela... Flávio, o convite também está para você, tá, Flávio? O Ministério Público também. Das ideias se concretizam. Então, muito obrigado, muita paz, obrigado pelas palavras, pela boa sessão, bom descanso, e pela demora e pela compreensão. Muito obrigado, bom dia, está encerrado.